Desintoxicar a mente é tão importante e necessário quanto desintoxicar o corpo. O detox físico, ele é um assunto um pouco mais familiar, pelo menos para a maioria das pessoas. Mas quando a gente fala de desintoxicar nossa mente, a gente está falando de algo um pouco mais intangível, que não é palpável. Então, talvez um pouquinho mais difícil de assimilar. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode alcançar essa limpeza da mente utilizando ferramentas e conceitos do yoga e do Ayurveda. Então fica aqui porque talvez você esteja precisando ouvir isso. Eu sou a Dani Yamashita, sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. Para fazer esse vídeo, eu usei como base esse livro aqui, ó, Uma Visão Ayurvédica da Mente. Ele tem um capítulo que ele fala só sobre isso, né? Como a gente desintoxicar a mente. Além disso, eu usei outros livros, outras referências, né, como complemento, e a experiência que eu tenho como instrutora de yoga e terapeuta ayurvédica. Como que a gente faz para deixar a nossa mente limpa, pura? Pelo menos um pouco, né? Porque a gente sabe como é difícil a gente não pensar em coisas ruins, não ter contato com coisas negativas. Mas a gente tem como exercitar e colocar em prática algumas coisas. Então, primeiro, a gente tem que pensar em prevenção. Então, a gente deixar de ter contato com impressões ruins, impressões negativas, tanto externas quanto coisas da nossa mente. Mas caso a gente tenha contato com alguma impressão negativa, externa ou interna, a gente pode fazer o quê? Tentar usar da nossa inteligência para digerir essas emoções, essas impressões. E também o que a gente pode fazer é eliminar as toxinas depois que a gente teve contato, que seria, como seria eliminar? A gente cortar a absorção e trazer uma luz da consciência para esse assunto. Então, como assim, né? Parece que ficou mais complicado ainda. Então, calma, que eu vou explicar um pouco melhor e vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Para isso, eu dividi esse vídeo em 3 tópicos. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o nível físico da desintoxicação, que tem a ver com o regime alimentar puro. O que tem a ver, né? A gente se alimentar bem, né? A gente pensa que a gente vai só fazer bem para o nosso corpo. Mas não, de acordo com a Ayurveda, a gente se alimentando de uma forma saudável, a gente está beneficiando também a nossa mente e as nossas emoções. Que de acordo com a Ayurveda, os alimentos eles têm, né, esse poder, essa energia de trazer equilíbrio, trazer pureza, ou trazer uma agitação da mente, deixar a nossa mente nublada. Então, quanto mais a gente conseguir se alimentar de uma forma mais saudável, com alimentos mais puros, a gente vai deixar tanto a nossa mente quanto o nosso corpo mais equilibrados. Como é que o corpo faz, né, para eliminar toxinas? Então, os meios naturais, né, que a gente tem de eliminação de excreções, a urina, o suor, entre outros. Mas, de acordo com a Ayurveda, o que a gente pode usar também é o jejum terapêutico. Então, assim, eu vou só pedir para vocês não relacionarem com o jejum que tem se falado muito atualmente, né, jejum intermitente. Então, não está relacionado com isso. Na verdade, eu nem sei muito como é que funciona, né, essas técnicas atuais. O jejum terapêutico do Ayurveda, ele é um pouco complexo. Vai depender da pessoa, do estado que a pessoa se encontra naquele momento, do estado de saúde dela, da energia vital que ela se encontra. Então, eu não recomendo que ninguém entre num jejum de qualquer forma, sem saber o que está fazendo. Por quê? Para entrar no jejum, você tem que fazer isso de forma gradativa. Existe um tempo mais adequado para permanecer no jejum, e isso vai depender do biotipo da pessoa. Se trata da constituição psicofísica, que é qual dosha ou mais de um dosha que são predominantes naquela pessoa. E também existe uma forma de sair do jejum mais correta, que também acontece de forma gradativa. Então, se a gente não respeitar essas etapas, a gente pode ter um efeito contrário e, ao invés de eliminar toxinas, a gente pode se intoxicar ainda mais. Então, eu não recomendo que ninguém faça um jejum sem saber, né, sem ter uma orientação de um profissional que entenda do assunto, para não prejudicar a sua saúde. Então, como é que a gente pode fazer quando a gente sentir que a gente está intoxicado, que
que está sentindo um peso, tanto físico quanto mental, que a digestão, ela não está tão boa. Então, às vezes acontece, né, a gente perceber que a nossa digestão está um pouco mais lenta, então o nosso fogo digestivo está um pouco mais baixo. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia de forma mais simples, que já vai ajudar? A gente pode demorar um pouco mais para tomar o café da manhã depois que a gente acorda. A gente pode até, inclusive, pular o café da manhã. Como você está, né, quando a gente está nesse estado, assim, se sentindo mais pesado, às vezes a gente nem sente fome. Então a gente pode pular o café da manhã e tomar, comer alguma coisa ou no meio da manhã ou só se alimentar na hora do almoço. Então cada um vai sentir, né, se sentir essa necessidade ou não de se alimentar, então pode até demorar um pouco mais. A não ser que a pessoa comece a se sentir fraca. Então, aí já é importante se alimentar. Existe uma regra do Ayurveda que diz que a gente só deve comer quando sentir fome. Parece um pouco óbvio, mas na verdade não é o que a gente faz. Às vezes a gente se alimenta, né, nos horários que a gente tem, né, disponíveis para se alimentar, café da manhã, almoço, janta, e às vezes entre uma refeição e outra também a gente come alguma coisa, mas às vezes a gente nem está com fome. Então, normalmente, e principalmente quando a gente se sente mal, tentar observar isso e não comer, não estar com apetite, e quando perceber que você ainda não fez a digestão da refeição anterior. Isso é uma outra regra do Ayurveda. O que a gente pode fazer também? Comer alimentos mais leves, mais saudáveis e em menor quantidade. A gente pode usar também ervas ou alimentos mais digestivos, como a hortelã e o gengibre, por exemplo, que podem ser usados como chás, através da infusão, ou a gente pode também usar como tempero e colocar, né, como parte da alimentação, da comida que você vai comer naquele dia. E outra forma é evitar ou diminuir alimentos ou bebidas estimulantes demais, como café, por exemplo, e alimentos pesados e gordurosos. O segundo ponto está relacionado ao nível sutil da desintoxicação. Então, agora a gente falou de algo mais grosseiro, entre aspas, né? Digamos assim, energeticamente, a gente estava falando do nosso corpo físico, que acaba interferindo também na nossa mente. Mas para limpar a mente, a gente pode pensar também nesse nível um pouco mais sutil. Então, nesse tópico, a gente pode citar como formas de limpar a mente. A gente praticar os pranayamas, que são os exercícios de respiração do yoga. Então, tem vários tipos de exercícios específicos, tem alguns mais intensos, tem alguns mais tranquilos de se fazer. Eu vou passar só algumas coisas mais básicas que dá para qualquer pessoa fazer aí de casa sozinho. Então, uma forma da gente fazer, né, esse exercício, praticar o pranayama, é fazer a respiração diafragmática. Então, como é que é? É a gente levar a atenção na parte baixa do abdômen, então, abaixo do umbigo. A gente faz tanto a inspiração quanto a exalação, a gente pode até levar as mãos, né, colocar em cima aqui dessa região e fazer a inspiração pelas narinas e perceber que a gente está subindo muito mais essa região. A gente acaba subindo um pouco a parte alta também, né? É natural, mas se a gente levar a atenção nessa parte inferior, a gente percebe que ela se expande mais e depois soltar o ar também pelas narinas e a gente vai percebendo que essa região vai abaixando. Então, a gente fazer esse exercício de forma bem consciente, tentar inspirar a maior quantidade de ar possível e soltar o ar, tudo de forma bem tranquila, tentar levar o maior tempo possível para isso, vai depender, né? Cada um vai sentir se tem mais fôlego ou não, mas com o tempo isso tudo vai ficando um pouco mais fácil. A gente vai conseguindo estender mais tanto o tempo da inalação quanto da exalação. Outra forma é a gente fazer a respiração completa, que seria usar a parte baixa do abdômen, as nossas laterais aqui, as costelas, e a parte superior aqui do pulmão. A gente pode fazer expandindo todas essas regiões ao mesmo tempo, sempre inspirando pelas narinas, depois soltando ar pelas narinas também. E aí, na hora de soltar o ar, vai voltando todas as regiões ao mesmo tempo. Se for difícil para alguém fazer dessa forma, a gente pode fazer por partes. Então, começa a inspirar, subindo a parte baixa do abdômen, depois vai expandindo as laterais e depois sobe aqui a região mais alta. E na hora de voltar, vai soltando o ar
volta à região mais alta, volta às laterais e volta à região baixa. Então, lembrando, fazendo isso tudo de forma bem suave, para inclusive trazendo a consciência para o momento presente, que isso também vai ajudar a gente a acalmar a nossa mente e a eliminar essas toxinas. E por que, que a gente usa o pranayama? Nesse livro, ele fala que esse exercício da respiração, ele elimina uma água sutil. Então, ele vai eliminar também, é uma eliminação do corpo. E isso vai ajudar também na desintoxicação da mente. Outra forma de eliminar a água do corpo é através da terapia do suor, que pode ser através do uso de saunas, banho turco ou uso de ervas diaforéticas, que são ervas, né, que fazem o corpo suar. A terapia do suor também faz parte de um tratamento ayurvédico que se chama Panchakarma. Mas eu também não recomendo que ninguém faça por conta própria, porque ele tem que ter um acompanhamento de um terapeuta especializado, porque faz parte, né, de um tratamento mais intensivo, assim, tanto para o corpo quanto para a mente. Então, ele é um pouco mais forte, ele precisa realmente ter um acompanhamento, uma orientação. Mas fazer um uso de sauna, de alguma coisa que a gente esteja mais acostumado, não tem problema nenhum. Ainda dentro desse segundo tópico, né, do nível sutil da desintoxicação, existe uma outra forma, que é fazer o pratyahara. Eu já falei sobre esse termo em algum dos vídeos que eu falei sobre os conceitos do yoga, que seria a abstração dos sentidos, que é a gente começar a se desidentificar com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, emoções. E isso é muito bom, porque, inclusive, é uma das etapas para a gente chegar na prática da meditação. Então, a gente vai se desidentificando da mente, das emoções, e isso, por si só, já é uma limpeza. E o livro também fala sobre chorar. Ele diz assim: as lágrimas sinceras que refletem uma real mudança do coração. Ele fala que isso vai ajudar a gente a purificar as nossas emoções negativas. Tem gente que acha que chorar é algo ruim, mas como ele explicou, se for algo que está vindo lá de dentro, lá do coração, e está liberando mágoas, então é algo positivo, que vai ajudar a gente a se libertar ainda de coisas, às vezes, mais profundas. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu já passei algumas vezes. Para mim é importante, em alguns momentos, liberar as emoções através do choro. Eu sinto um alívio, que tirou um peso. Então, talvez, para algumas pessoas seja um pouco mais difícil, né, liberar as emoções dessa forma, mas talvez olhar para isso sem um preconceito, né, sem achar que isso é um sinal de fraqueza. O terceiro item é sobre o nível causal da desintoxicação, que seria a gente limpar a mente através da entoação de mantras ou da terapia dos sons. Existem alguns sons que são mais puros, como o Om, que ajuda a liberar as toxinas da nossa mente. Então, hoje em dia, felizmente, a gente consegue encontrar de forma fácil, né, nas plataformas de música, a gente encontra bastante opção aí de mantras. E como que o mantra ou a terapia dos sons eles vão agir? Através da vibração, então, das notas. Então, é importante que a gente não só ouça as músicas, mas a gente repita junto. Então, a gente cante, né, entoe os mantras junto, né, com a música, e para realmente fazer essa vibração, e isso a gente vai percebendo que isso vai elevando a nossa energia e vai ajudando a eliminar também as toxinas. Se você gostou desse conteúdo, então curte o vídeo, comente, compartilhe com quem você sabe que gosta desses assuntos e até o próximo vídeo.